comparar o Egito e a Grécia é muito importante. Quando a gente fala da Grécia, né, a Grécia vai surgir, né, são povos que emigram, né, vindo lá do norte da Europa, do leste da Ásia, né, eles vão lá para a área do Mediterrâneo. O Mediterrâneo, né, liga a Europa com o Oriente Médio e com o norte da África. Então, eles vão ficar próximos da África. Eles vão ficar numa região que, diferentemente do Egito, né, o Egito tem muito deserto, mas tem o rio Nilo, que é uma grande área, né? O Nilo, a agricultura do Nilo, isso deu uma grande estabilidade, né? O trigo, né? A garantia, mesmo, vamos dizer, com tempo difícil, né? De problemas da agricultura, seca, inundação, etc. e tal, né? Uma estabilidade, porque a vida sempre foi e né, determinada por essa abundância e carência, né? A natureza não está lá equilibrada, a gente é que vai tentando equilibrar e harmonizar. Então, sempre tem a carência, a falta e a abundância, né? Então, tem uma época que dá muito peixe, outra não tem. Então, tem muita laranja, outra não dá, né? Então, muda o clima, a temperatura, e o rio garante uma estabilidade através, né, exatamente do trigo, dos celeiros, daquilo, as técnicas que vão se desenvolver de conservar os alimentos. Já os povos que chegaram lá para que viria a ser a Grécia e depois a Itália, ali naquela região, né, eles encontraram área não muito propícia assim, a agricultura, área montanhosa, ilhas, uma geografia diferente em que a água, né, a embarcação, a canoa, o desenvolvimento de barcas, a pesca e a troca, né, o intercâmbio, o comércio, o escambo, era muito importante. E no contato com os egípcios é que esses povos vão adquirir, que os egípcios já eram, vamos dizer, desenvolvida a sua civilização, a capacidade de construções, né? Que isso exige geometria, além, vamos dizer, de toda uma população especializada em trabalhar com a pedra, em construir com a pedra, né? Então, tem aí o arquiteto, é o chefe, é o organizador, é o que os escultores são desde os que cortam os blocos de pedra até aqueles que esculpem, né? Então, tem uns mais habilidosos, outros menos habilidosos. É toda uma organização, mas é todo um povo mantido para fazer isso, né? As principais construções eram túmulos, necrópolis, né? Então, isso daqui é um túmulo por causa da crença deles na vida após a morte, né? E que a alma sendo encaminhada aos deuses e ela sendo julgada boa pelos deuses, ela sendo aprovada, a alma ia viver a verdadeira felicidade, a vida eterna, né? E feliz, sem problema. Se fosse condenado, eu não sei exatamente o que acontecia, mas não entrava lá no paraíso, né? O certo é que esse caráter religioso, né, e esse desenvolvimento de toda a arte egípcia, ela está muito ligada, ela está totalmente ligada, né, a templos. Os templos são mais importantes,
imponentes, né, do que os palácios. O palácio era uma construção maior e tal, né, mas nos templos, vamos dizer, uma população que mora no templo, né? Aqui é um templo escavado, né, para vocês verem como essa arquitetura de pedra, não é? Ela é inseparável da escultura. Isso daqui é a entrada do templo. O templo todo foi escavado na pedra, né? Aliás, existe uma cidade chamada Petra, que é toda feita na rocha, toda escavada. Eu acho que é na Jordânia que está, se eu não me engano, que fica, né? Então, isso daqui é a entrada, isso daqui é monumental, né? A entrada, a gente aqui é pequenininho, né? E as figuras, elas todas seguem um padrão, né? Os ícones. Ou seja, aqui a gente tem a visão bidimensional, que ela é estritamente simbólica. Isso daqui está para simbolizar algo, alguém, né? Uma ideia. E nessa simbolização, né? A finalidade é que todo mundo tenha o mesmo entendimento, né? E aqui entra uma coisa que vamos chamar de naturalismo. Naturalismo é as figuras se aproximarem do natural. As figuras podem ser mais ou menos naturalistas, né? Os ícones. E o naturalismo pode chegar ao ilusionismo. Aqui nunca tem ilusionismo, né? Isso é naturalista, mas não é para criar a ilusão de que parece real, né? O ilusionismo vai surgir na Grécia. Os gregos vão aprender, né, a trabalhar com a pedra, a arquitetura, principalmente com os egípcios. Só que eles vão desenvolver e eles vão utilizar de uma outra forma. Assim como aqui, tudo isso é religioso, por exemplo, isso daqui é entrada para túmulos que estão embaixo da terra, né? Isso daqui é um templo cavado na pedra, né? Aqui já é um templo egípcio construído, né? Tudo segue os princípios da religião. Tudo, vamos dizer, a vida coletiva é religiosa. Você é egípcio, você faz parte lá da religião egípcia, você está, né? É a questão do território. Aí os gregos vêm com outra religião, eles vão aprender as técnicas, eles vão adaptar a sua religião, que é muito diferente da religião egípcia. É politeísta, mas outra. Os deuses são imaginados de forma diferente, né? Então, isso vai fazer uma grande diferença. A organização também das cidades gregas vai ser diferente das cidades egípcias, porque o Egito, por causa do Nilo, é uma grande união. Então, vamos dizer, tem uma cidade principal, que é a capital, né? Primeiro é Tebas, aliás, primeiro acho que é Mênfis, depois é Tebas, depois vai mudar, né? Mas então tem lá que é onde vive o faraó, que se desloca, né? Mas tem outras cidades importantes. Aliás, o faraó geralmente construiu uma cidade, né? Eles eram conhecidos como construtores de cidades. E teve um faraó, o primeiro monoteísmo de que se tem notícia é no Egito. Foi um faraó, Akhenaton, que resolveu abolir os deuses, só deixou um deus, que era o Ra, né? Ele mudou o nome dele, Amenófis, um nome assim complicado, depois ele mudou para Akhenaton,
É, e isso tem, evidentemente, um significado político. Porém, esse monoteísmo só durou o reinado dele. Acabou, houve uma revolução política e os sacerdotes repuseram, voltaram ao politeísmo, né? Quem sucedeu foi eu não sei se é o filho, sobrinho, é o Tutankhamon, que era muito jovem e tal, também morreu jovem, mas ficou, da época do Akhenaton, a mulher dele, a Nefertiti, não sei se vocês já ouviram falar da Nefertiti. Nefertiti hoje é uma atração de Berlim, está lá no Museu de Berlim, o busto da Nefertiti é uma coisa maravilhosa. Né? Mas então vamos prestar atenção aqui assim, essa relação que tem, né, na antiguidade, nas civilizações antigas, a religião com a arte. E a arte, esse conjunto, não é a arte no nosso sentido que nós temos, esse conjunto que é uma coisa coletiva, que é a arquitetura, a escultura e a pintura tudo junto. Né? E que é uma coisa coletiva, e que é o templo, é o túmulo, né? O palácio. O palácio é uma coisa coletiva, não é o rei mora lá com a família, mas são várias famílias que moram, e é um lugar onde se faz a justiça, onde vai se receber. Né? O palácio é uma coisa coletiva, não é uma coisa individual. Né? As casinhas individuais, residências individuais, essas coisas tinham e cada um cuidava, não é? Cada um fazia. O camponês construía lá as suas casinhas, o comerciante, Bem, então aqui essa relação direta entre a arquitetura, a escultura, a pintura e a religião. Então, e a tradição. Entender não é como é que era a mentalidade. Vamos construir um templo. Vamos construir um templo, já existia a forma do templo, essa daqui. Se ia construir um templo, o templo ia ter que ter essas duas construções mais altas aqui, com essa entrada, depois seguia, tinha todo um formato que podia ter alterações, adaptações, né? Mas isso é um modo de pensar e de agir. Você, não é? Um coletivo sabe fazer isso. Aí vamos fazer outro lugar. Ele vai fazer lá mais ou menos do mesmo jeito, adaptando a partir da experiência prática. Né? É claro que aí há alguns papiros, né? Algumas coisas, serviam para fazer marcações, formas. Havia, evidentemente, vamos dizer, um planejamento, né? As coisas, mas isso é uma coisa coletiva, uma coisa de corporação, né? E no principal, no essencial, não muda ao longo dos séculos. A civilização egípcia é incrível, são 3.000 anos, as coisas vão. As coisas mudam muito pouco. Tem um pouco de mudança na época do Akhenaton, mas depois é a mesma coisa. Né? Então, aqui nós estamos no interior de um templo. Né? Vejam aqui, isso daqui são colunas em formas de ícones, né? As dimensões, tudo aqui está com relevo, né? E o relevo ou pintura, mistura ícones com escrita. Né? Aqui voltando repetindo aquela imagem. E aí vamos aqui, os gregos, né? Os gregos, a civilização grega já é do último milênio antes de Cristo. E quando ela desabrocha, já é lá pelos 500, 400 anos de Cristo. Os egípcios, isso daqui já existia desde 3.000 anos antes de Cristo. Então, vem, os gregos aprenderam a trabalhar pedra lá com os egípcios. E aí eles vão fazer grandes transformações, adaptações,
que vão, vamos dizer, mudar o significado da construção, da civilização, vão criar coisas que permanecem até hoje, que nós vamos sintetizar com uma palavra chamada racionalismo. Racionalismo. E vamos entender aqui. Né? Então, aqui o templo egípcio. Né? Então, o templo egípcio. O que é o templo egípcio? Está aqui a forma do templo egípcio. Para você entender essa forma do templo egípcio, você tem que entender a religião. Tudo isso daqui tem. Por que é assim, por que tem que ser assim, mas isso daqui é o formato. O templo grego também é a mesma coisa que o egípcio. Assim, para a religião, ele tem um formato, tem significado. Só que aí tem uma coisa. Certo? Todo o templo grego segue esse mesmo formato. Só que esse formato tem uma coisa que é o seguinte: eles vão aproveitar as colunas que aprenderam a fazer lá com os egípcios, né? E eles vão utilizar tudo com uma função. Tudo aqui, vamos dizer, é o mínimo necessário, indispensável. Tudo aqui segue, além, vamos dizer, de ter um significado simbólico, né? Mas isso principalmente tem um significado de construção, um significado geométrico. Então, porque não é para sustentar, para a coluna sustentar, ela tem que ter um certo tamanho, ela tem que ter uma certa grossura, né? Uma certa espessura, né? Isso daqui tem que ser, então tem que ter o peso, a medida, né? Então eles criaram proporções, né? Vejam aqui a forma aqui do prédio, da construção, né? São retângulos, né? Retângulos, tem uma base que é como lá o começo da pirâmide, né? Uma escada, como está lá no começo do templo. Tem uma base de pedra, né? Com degrau, uma base maior, uma menorzinha, menor que um degrau. Aí vem, né, para sustentar o teto, né? O teto são 4 grandes vigas, né? Para sustentar, tem um número exato de colunas no tamanho e na espessura exata, né? O que para sustentar. E aí vão ter 3 tipos de coluna, que são 3 ordens, 3 proporções diferentes. Tem a coluna dórica, a coluna jônica e a coluna coríntia. Então, uma mais pesada, mais grossa, mais simples, outra mais delgada, mais fina, já com um floreio, e outra mais fininha, mais delicada e mais com mais floreio, né? Que para templos pesadões, tipo um templo para Zeus, né? O deus dos deuses, o chefe do Olimpo, né? Já há um templo para uma deusa lá, delicada lá, vamos dizer, já é um templo coríntio, né? E as formas, olha só, são todas. Você tem a coluna, que é a linha, você tem a reta, ou retângulo, né? E o triângulo. Por que o triângulo? O triângulo ele tem uma função, que é a função do telhado. Esse triângulo aqui na frente, ele esconde lá o telhado, e o telhado, né, que nós usamos até hoje, é um telhado inclinado para a água, a neve, né, descer. Então, o templo, né, todos os templos, eles seguem como modelo. A partir aqui temos a coluna dórica, que é a mais simples, né? E essas partes, elas todas vão ter um nome. Então, aqui tem a parte que vai sustentar o telhado, a parte, né? Na frente e atrás vai ter isso daqui, né? As colunas, as proporções, porque aí tem uma proporção entre esse lado do
do retângulo e esse outro aqui, né? Entre a altura, tudo é proporcional, de tal forma que você sabendo qual é a coluna, qual é a ordem, o templo está definido. Isso é uma coisa extraordinária, né? É diferente aqui para você entender o templo egípcio, você tem que aprender a religião egípcia. Tem que conhecer, tem que aprender a entender aí por que é. Né? Aqui não, aqui a gente não precisa compreender a religião grega. Qualquer um entende aqui o princípio racional da construção do templo. Né? E a mesma coisa, a escultura, os gregos aprenderam com os egípcios. Só que, como os deuses deles eram imaginados como seres humanos, como formas humanas perfeitas, humanos perfeitos, né? Ou seja, humanos que não sofriam, né? Que eram belos, estavam acima do bem e do mal, mas que tinham todas as qualidades do caráter humano. Tanto de amar, odiar, de criar intriga, de brigar. Né? A mitologia grega é maravilhosa, é muito por causa exatamente, são as histórias lá dos deuses, e mais da mais, os deuses interagiam na mitologia, nas histórias, com os humanos. Então, tinha os heróis, filhos de deuses com seres humanos e tal. Né? Mas então isso vai levar a arte, a escultura deles, o ícone deles, a ser o mais naturalista possível. Não naturalista de ser quer dizer, o mais parecido com seres humanos, com seres reais, não é? Mas, olha só, isso não tem nada a ver com realismo. Isso é naturalismo até o ponto do ilusionismo. Até o ponto do ilusionismo. E eles atingiram o ilusionismo na escultura, que é uma coisa extraordinária. Né? Aqui, voltando, né, à arquitetura, que é um exemplo da escultura jônica, da coluna jônica, né? Arquitetura jônica. Outra invenção que eles vão fazer, isso é importantíssimo, né? E tem a ver com ilusionismo, vai ser arquitetura é o que você falou agora? Hã? Arquitetura é o que você falou que eu não consegui entender? Outra invenção da arquitetura deles, e que tem a ver com o ilusionismo. O ilusionismo aparece na escultura e vai aparecer também na pintura. Ou seja, o naturalismo é tão forte que parece natural. Né? Então, digamos, é uma boneca. Uma boneca é naturalista. Uma boneca que é para parecer neném. Mas ela é tão bem feita que ela parece de verdade. Aí já virou ilusionista. Né? Hoje em dia, vamos dizer, o ilusionismo para nós hoje é uma coisa banal. Não é? O cinema é ilusionista, né? A imagem. Mas isso. Vamos entender vamos voltar atrás para entender o ilusionismo, porque o ilusionismo foi uma grande discussão, foi um grande debate, vamos dizer, não foi aceito digamos, unanimemente, né? Ele é contestado e algumas civilizações não só vão condenar, como vão proibir o ilusionismo. Não é? A religião muçulmana, não é? Ela proíbe o ilusionismo, ela proíbe a imagem. Né? A civilização bizantina também ela proibiu. Não proibiu a imagem, mas proibiu o ilusionismo. Né? A imagem egípcia não é ilusionista. Né? Ela é puramente simbólica, ela é naturalista, às vezes muito naturalista, né? Mas ela não é ilusionista, porque o ilusionismo vai dar uma liberdade ao artista que pode contrariar o estabelecido na tradição, pode contrariar o ponto de vista
geral, coletivo, visto na imagem. Né? Então, por exemplo, a figura do faraó numa determinada imagem, num determinado plano, seja num relevo, seja lá numa pintura, né? Ou seja lá numa escultura, essa figura do faraó ela vai ter que ser, ela sempre é muito maior do que as outras figuras da mulher do faraó, ou o escriba, então, o escriba fica lá embaixo, pequenininho, né? Porque é uma questão de tamanho, é uma questão de importância. Não é o faraó homem, a pessoa que está lá encarnando o faraó, não. É a figura mítica do faraó. Né? Então, o ilusionismo é um conceito que vocês têm que pensar, e isso é muito importante para a gente, aqui, na minha abordagem, para entender a arte antiga, que é estritamente bidimensional, estritamente simbólica, estritamente religiosa, a não ser exceção e assim, escondidinho, né? Isso em todas as civilizações. Isso vai até o Renascimento. Né? E aí, essa questão do ilusionismo, por causa da religião, que é importante. Então, aqui vamos ver, antes de eu voltar a essa questão do ilusionismo, essa grande invenção grega de arquitetura e de arte ligada ao ilusionismo. Isso daqui é um anfiteatro. Eles inventaram o teatro. Eles inventaram o teatro a partir das procissões. Né? Procissão é uma coisa, vamos dizer, tão antiga quanto as civilizações. Né? Procissão, por exemplo, aqui, as procissões católicas já não tem mais, a não ser lá em Ouro Preto, né? Que ainda é uma cidade do tempo da colônia, ou lá na Espanha, certas cidades e tal. Né? Mas o carnaval é uma procissão. Né? O desfile da escola de samba, isso é uma procissão. Né? O desfile militar é procissão. Né? Isso vem da antiguidade. O povo todo vai lá cantando, contando. E nas procissões para Dionísio, Deus Dionísio, que depois vai ser o Eros, né? Que é o Deus que representa a sexualidade masculina, né? É o homem, o jovem homem, né? Tem o homem menino, que é o Eros, né? Depois tem o Dionísio, é o homem que vira adulto, né? Entrou na fase adulta, na fase sexual, né? Então, as festas dionisíacas que coincidiam com o vinho. O Eros, Dionísio, foi depois pelos romanos, passou a ser amor. Né? Aliás, essa noção de amor é uma noção que surge lá dos gregos, né? Que tem a ver com piedade. A piedade, misericórdia, isso é uma noção que surge com Buda. Né? Nesse comecinho, a civilização hindu e a civilização grega, né, elas surgem mais ou menos assim na mesma época. E há uma influência, não é? Certas coisas da filosofia grega vieram lá da Índia. Né? A Índia, assim como o Egito, tem essa noção da alma e da sobrevivência da alma. Né? Os indianos, os hindus, né? Os hindus que é melhor dizendo que é do hinduísmo, né? Acreditam na reencarnação, na metempsicose. Né? Então, e Buda que vai criar esse conceito de piedade, misericórdia, né? Um conceito que chega à Grécia, que é muito discutido, inclusive, né? Uma das questões do teatro, porque o teatro vai ser o quê? Nessas festividades de Dionísio, nessas procissões, se representavam com cantos, com danças, não é? Histórias das famílias, histórias passadas, né? Tragédias trágicas, não é? Coisas assim, grandes problemas que existiam ainda na época, né? Por exemplo, um grande problema na época, uma coisa sem discussão, é a questão do incesto. Não, incesto, que é o casamento entre irmãos, ou filha com mãe, com pai, ou
o mãe com filho, né? Que é um. Bem, então, esses festivais, né, que era um festival também de iniciação sexual, né, da bebida, a época da colheita, os primeiros vinhos, aquelas festas. Bem, a cidade de Atenas se desenvolveu tanto, né, que se criou um. É uma coisa muito importante, né? A organização política, a divisão territorial, né? Como eu já falei, os povos gregos, a gente fala os gregos, mas eram vários povos diferentes que tinham uma língua comum, a religião era comum, mas que se estabeleceram em lugares diferentes e desenvolveram sociedades diferentes, formas diferentes de viver. Então, Esparta era muito diferente de Atenas, né? Tinha Tebas e de muitas outras ali, todas, não é? Com leis diferentes, costumes diferentes, mas que mantinham relação entre si. Inclusive, né, eles inventaram os Jogos Olímpicos. Olímpia era uma das cidades, dessas cidades gregas, né? Em que, durante os Jogos Olímpicos, eles acabavam com as guerras, né? As brigas. Essa guerra acompanha toda a antiguidade, que é a disputa de território, né? A disputa de território, e depois disputa também por pessoas. A agricultura e as civilizações trouxeram a escravidão, né? O apoderar-se de outros povos, tribos, e obrigar a trabalhar, a viver de uma determinada maneira. Né? Bem, então, essa invenção aqui é o teatro que é essas histórias, essas procissões, elas passaram a ser encarregadas de serem preparadas, essas cerimônias, pelos poetas. Isso porque também houve uma grande mudança devido a essa religião e essa estrutura, né? As cidades separadas são cidades-estado. O Egito é um único estado, né? Uma única organização política, militar, religiosa e tal. Já a Grécia não, são muitas pequenas diferentes, competindo entre si, em Atenas é que vai surgir a democracia. Né? A democracia não existia lá em Esparta. Né? Atenas vamos dizer, onde vai se ter o maior desenvolvimento urbano e vão surgir novidades, né, na história das cidades. Uma dessas novidades é o anfiteatro. E esse anfiteatro ele surge porque a escrita, né, que no Egito estava tudo ligado à religião, tudo controlado. Na Grécia, né, como a religião não é essa religião unificada, na verdade, assim cultuam-se muitos deuses, é, o, a, o, não tem uma organização central, né? O sacerdote é o que toma conta lá do templo. É uma outra forma, vamos dizer, de organizar a religião, do significado da religião, né? O, o, então, isso, e também como a comunicação entre eles, não é? A coisa assim não tonificada, ou seja, a escrita para os gregos ela vai ser simplificada e vai ter, vamos dizer, um uso mais individual. Então, não é à toa, não é, que a filosofia vai surgir com o livro, como a gente entende, né, o Códex, vai surgir na Grécia. Então, isso
de escrever, né? Porque, por exemplo, no Egito, quem escrevia era o escriba. Então, tinha o cara treinado, especializado só para escrever, saber escrever. E que escrevia o quê? O que o sacerdote, né, a corte, ditava. Né? E os sacerdotes corrigiam, os sacerdotes controlavam. Né? O escriba tem também, mas não tem essa figura do escriba na, na Grécia. Né? E depois em Roma, né, que vai continuar. Tanto é que você vai ter, em Roma, vai ter um escravo que vai ser filósofo. Né? Então, é escrita, as mulheres também escrevem, né? A poetisa Safo, né? Da ilha de Lesbos, é uma professora, né? Daí que vem Lesbos, lésbica, né? Do amor entre as mulheres. Safo é uma grande poetisa que se apaixona por uma aluna. Então, o teatro surge porque os poetas eles vão criar isso é um concurso público, né? Eles vão criar, a partir dessas histórias tradicionais das procissões, eles vão criar a tragédia e a comédia. Né? A tragédia é uma história que termina, né, tragicamente, com morte, em que leva a pessoa ao choro. Não é? O espectador fica comovido até as lágrimas. Não é? E a comédia, ao contrário. Né? A comédia leva o espectador a rir, a zombar. Né? O riso, né? O riso gera. Ninguém ri, vamos dizer, à toa. Né? A gente ri dos erros, a gente ri do que está fora do normal, do monstruoso, fora da norma. Né? Isso é uma forma de ilusionismo. O ilusionismo, aqui no princípio, né? O anfiteatro, isso daqui é uma construção aproveitando a própria forma do terreno, a colina. Né? Isso daqui é um semicírculo. Né? E aqui eles criaram a área que seria, posteriormente, o palco. Né? Porque aqui entravam os atores que eram todos homens, eram atores cantores que recitavam a poesia. Né? Então, a máscara, então tem a máscara do riso, a máscara da tristeza, a máscara do horror, usando máscaras. Com essa poesia, essa representação, né, isso levava o público às lágrimas ou às gargalhadas. Né? Só que o poeta, com isso, ele adquire o poder de transformar as histórias tradicionais, mudar. Né? Inclusive, havia concurso público, poucas tragédias ficaram, mas as tragédias ficaram até hoje, é um patrimônio da humanidade. Né? As grandes tragédias, Sófocles, Eurípides, etc. E já quando surge o teatro, e vai surgir, aqui é uma outra visão, né, do anfiteatro, aqui é a entrada dos atores, aqui seria o que nós chamaríamos hoje de palco. Né? Vamos aqui, ao mesmo tempo, eu vou pular aqui para vir aqui para a escultura grega, é ao mesmo tempo em que surge o ilusionismo da escultura. Né? Quer dizer, a escultura grega atingiu o ilusionismo, né? Como aqui, em que... oh, meu Deus do céu. Eu vou discutir isso daqui. Pronto. Aqui é uma estátua de um deus, Apolo, né? Mas a figura, né, o ícone, parece realmente uma pessoa. O pé, a posição do pé, né? A roupa. E hoje nós conhecemos essas estátuas, muitas são cópias, são reproduções,
né? Poucas são originais realmente da arte grega, mas sobreviveram mais como reproduções já do tempo dos romanos, chegaram até os romanos através de reproduções, de cópias, né? E essas nós só conhecemos assim em branco, na cor do mármore, mas elas eram pintadas para parecer o mais naturalista possível, né? O mais natural. Então, isso daqui é o ilusionismo escultórico, que tem um correspondente no ilusionismo é, a, a, do teatro e tem um correspondente no ilusionismo pictórico, né? O ilusionismo escultórico nunca foi contestado, porém, na Grécia não é contestado, porém, Platão vai contestar o ilusionismo pictórico e o teatral. Quem vai defender vai ser Aristóteles, né? Esses dois nomes são fundamentais para a história da arte, Aristóteles e Platão. Platão, que foi mestre de Aristóteles, né? É um filósofo, matemático, e foi um cara que se ocupou com a questão da beleza. Vamos dizer, é o que cria a questão da estética, porque a estética, né, que é a parte da filosofia que se ocupa com gosto, se ocupa com a questão da beleza, né? Que são exemplos do ilusionismo escultórico grego, né? Isso daqui já é perto da nossa época, perto já o último milênio antes de Cristo, já próximo de Cristo, né? Então, a estátua, não é? Ela não apenas representa alguma coisa, alguém, mas a gente vê o movimento da figura, a gente vê o esforço, o sofrimento, né? Os músculos aqui, e tudo tem uma finalidade religiosa. Isso daqui é uma história da mitologia, a função através da imagem, pensar no exemplo, né? Pensar nessa história. Ou louvar, né? Aqui louvar o atletismo, o lançador de disco, o atleta, né? O atleta, a coisa mais valorizada na cultura greco-romana, é o atleta, né? Os deuses são sempre perfeitos, são seres atléticos, né? Isso daqui é o comecinho da escultura grega. Isso daqui é séculos antes desse desenvolvimento, né? Isso daqui ainda é muito próximo da escultura egípcia, né? A escultura egípcia, quer ver? Vamos ver aqui a escultura egípcia. Olha só aqui a escultura egípcia, né? E realmente, né, eles começaram fazendo esses couros, né, baseados aqui na escultura egípcia. O que a escultura egípcia tem um pezinho na frente, outro pezinho atrás, né? Às vezes mexe aqui, todos têm um pezinho na frente, um pezinho atrás, né? Agora, qual é a grande diferença? Aqui não tem ilusionismo, aliás, o ilusionismo seria, digamos, um pecado. Seria algo porque o propósito aqui é apresentar o símbolo da posição, a posição social, a importância da posição social, a importância do faraó, né? Ou da princesa, do rei, né? Então, importantes são os símbolos. O importante não é ter vivenciar uma ilusão como se você estivesse conversando, entrando em contato com o faraó ou o Deus, né? Porque os deuses às vezes são representados. Então, e como tem o controle, né? O controle dos sacerdotes, o controle de quem encomenda, de
controle de quem que determina, aquilo é para o templo, aquilo é para o túmulo, aquilo é do palácio do faraó, mas o faraó é um semideus, né? Então aquilo tudo... Então, isso tudo, vamos dizer, é pré-determinado, o cara vai fazer aquilo conforme, e não faz importância que, por exemplo, entre as pernas continue a pedra, entre aqui os braços continue a pedra, porque não é a questão, não é o ilusionismo, é você reconhecer o faraó, é o Deus tal, né? Com o escriba, por exemplo, né? O escriba aqui já está sentado, mas o escriba não é uma coisa importante, né? Aqui a Nefretite, que eu falei, a mulher de Akenaton, né? Isso daqui é um retrato da Nefretite que foi encontrado pelos alemães, hoje é uma glória lá em Berlim, tem uma sala especial no Museu Egípcio, numa ilha em Berlim, que é toda de museus, a Ilha dos Museus, e tem um museu egípcio que é maravilhoso, e ela tem uma sala principal, né? Isso é do tempo do Akhenaton, então, e a figura é incrível, ela é mais do que moderna, é contemporânea, assim, é uma mulher lindíssima. É só vocês procurarem a Nefretite, né? É uma escultura, eu acho que é gesso, pedra calcária, uma coisa, né? Pintada, né? Ela é ilusionista. Ela realmente é para parecer, né? Então, os gregos, desculpa, os egípcios, né? Eles não usavam o ilusionismo por questões religiosas, pelos limites que a religião impunha, né? Na época do Akhenaton, esses limites foram modificados, então aparece o ilusionismo. Mas não é a regra, né? Por exemplo, isso daqui é naturalista, mas daqui não é ilusionista, né? Até não pode ser, porque, por exemplo, né, essa estátua aqui, ela está no pé dessa estátua maior, que a gente só vê o detalhe, porque ela é a filha, alguma coisa. Então, e o tamanho é determinado pela hierarquia social. Com os gregos, não, né? Os gregos, na arquitetura, eles vão adotar esse racionalismo, né? E na escultura, o ilusionismo, porque a função também da escultura e do templo era diferente. Então, essas esculturas, elas ficavam, era para o devoto entrar em contato com Deus. Elas eram feitas, elas eram guardadas em santuários. O templo era uma espécie de santuário em que o devoto ia lá dentro para prestar uma homenagem, né, ao Deus, pedir, geralmente, nesses templos, né, tinham os oráculos, os caras que previam, né, que respondiam aos enigmas, as pitonisas, né? É muito diferente da cultura egípcia. Então, a mesma coisa, né? Aqui, estamos voltando aqui à pintura egípcia, a mesma coisa acontece com relação à pintura na Grécia. Só que a pintura da Grécia, a gente quase não conhece, quase tudo desapareceu, porque era feito sobre madeira. Mas eles chegaram ao ilusionismo também na pintura, né? Aqui a pintura egípcia, né, não tem nada de ilusionista, ela é puramente bidimensional. E o bidimensional é o uso do plano, as duas dimensões. Isso nós continuamos usando o bidimensional, né? Por exemplo, quem trabalha com comunicação visual, né, design de página de revista, de folha da web e tal, tem que pensar em termos bidimensionais, que é como é que eu divido o plano segundo verticais, horizontais, diagonais, como é que eu hierarquizo, qual a importância que eu dou, né? O que está mais acima, o que está mais abaixo, né? Porque isso é também como é que o olho, quando a gente olha, né, o cérebro está trabalhando, a visão é uma coisa rapidíssima, né? A luz é a coisa mais rápida que tem.
E é como a gente percebe as coisas mais rápidas, assim, pela visão, ainda nem passou pelo ouvido, você já está. Se tiver o olho treinado, né? E a arte é bom para isso. Então, no plano, o olho como que faz uma varredura, né? E aí o cérebro, aquilo que capta a luz pela luz, né, os olhos captam, ele compara lá como computador com toda a sua memória, com todas as coisas. Né? E você concentrando a atenção, né? Então veja que isso daqui está tudo organizado, né? Você bate primeiro no que é maior, no que é menor, depois vai indo para os detalhes, e a gente segue, né, essa orientação, essa estrutura criada por quem fez. Né? E aí, repare, aqui é tudo puramente simbólico e tudo puramente bidimensional. Né? A gente chama de pintura, porque isso é sobre tecido, é sobre parede, né? São os meios da pintura, mas é também, vamos dizer, isso transposto para o papel, é quase como uma escrita, né? Uma escrita ilustrada. Né? E aí, realmente, aqui, né? E aquilo, os padrões, né? As padronagens, os grafismos, eles podem servir tanto para a escrita, né? Quer dizer, é uma padronagem, um tipo, vamos dizer, que vai ser fixado, hierarquizado, vai se criar regras e tal, né? Como ele pode servir também para a decoração, para a ornamentação, para o sentido de beleza, né? Então, o ornamento é muito importante, né? Até hoje, né? E esses ornamentos geométricos, né? Isso vem ainda diante das cidades, né? Isso vem o ornamento, né? Que se faz no corpo, né? A pintura corporal, o ornamento do tecido, né? O sentimento de beleza, né? O sentimento estético, né? É bonito, é feio, gosto, não gosto, né? Isso é uma das grandes características humanas, né? De todos os povos, de todas as culturas, né? Que aí isso varia, claro. Então, aqui, né? A pintura egípcia, ela é puramente bidimensional, né? Simbólica, né? Por exemplo, aqui a cor. Aliás, as cores na antiguidade eram muito poucas. A cor é uma coisa muito difícil, é uma coisa muito cara. Cara porque é difícil de conseguir, né? Ou de manter. Então, a cor das mulheres é sempre amarela, a cor dos homens é vermelha. Né? Isso daqui representa. Isso daqui é uma paisagem. É uma paisagem, digamos, se você começar a interpretar, vai ver que aqui o artista, os artistas, é melhor dizendo, os artesãos, né? Especializados, aqui, os pintores, aqueles representaram toda uma propriedade, todo um terreno, né, que tem essas árvores todas e tem ainda um tanque de criação de peixes, estão aqui os peixes, a criação, né? E aqui tem a colheita, é uma forma, né, de representar. E tem naturalismo. Aqui as plantas, elas são diferentes. Para quem conhece as plantas, é fácil identificar, né, o agricultor, o planta. Agora vamos para a Grécia. Vamos para a Grécia para ver que na Grécia vai surgir o ilusionismo pictórico. O ilusionismo escultórico nós já vimos, né? Eu acho que ficou bem claro. Aqui a gente ainda não tem ilusionismo pictórico. Isso daqui é de um túmulo grego, segue aqui a lei da frontalidade, né? Aqui representa
é um banquete, um banquete era uma coisa só de homens, né? E aqui são dois namorados, entre os gregos, né? Os, a educação guerreira, né, envolvia o namoro entre os rapazes, os mais novos e os mais velhos, né, o amante e o amado, que era uma forma, vamos dizer, de educação e também de criar vínculos, né, vínculos de amizade fortes, suficientes para criar uma amizade de um morrer pelo outro, né, de a luta até o não lá depois, com a história, né, essa noção de amor vai ser proibida por muitos, né? Mas foi isso que deu origem ao cristianismo. Né? O amor Eros, Dionísio, que depois vai virar amor, né? E Jesus vai fazer uma ligação da cultura grega, né? Que vira greco-romana, no tempo dele já é greco-romana, com a cultura judaica, né? Que vem lá da Mesopotâmia, lá de Abraão, aquela coisa. A pintura, a gente conhece a pintura grega através de Roma, né? Porque não existe uma cultura romana propriamente. Né? A cultura romana foi um desenvolvimento da cultura grega. A Itália, em parte, ela surgiu, se desenvolveu como colônias dos gregos. Eles procurando mais terras, expandindo, né, lá no sul da Itália, então criaram vilas, as cidades, foram trazendo a civilização. Outros povos já havia, né, surgem outros povos e tal, e os romanos, né, Roma é uma cidade, né, eles vão se desenvolver militarmente e, numa certa altura, vão conquistar toda a área do Mediterrâneo, inclusive a Grécia. Só que quando eles chegaram à Grécia, conquistaram a Grécia, né, militarmente, eles ficaram tão fascinados com o desenvolvimento dos gregos, principalmente de Atenas, né, as construções, como eles viviam, porque com a civilização vai se desenvolver os prazeres da vida, a comida, a música, a dança, a arte, né? Que os romanos eles venceram militarmente os gregos e foram culturalmente vencidos pelos romanos. Os romanos passaram a imitar os gregos em tudo, né? Fazer como os gregos faziam. Então, eles vão construir como os gregos, vão se vestir como os gregos, até a mitologia eles vão adotar dos gregos, só vão mudar os nomes. Né? Então, Afrodite vira Vênus, Hermes vira Marte, Zeus vira Júpiter, não é? O Império, né? O Império cria comunicação, mudança, comércio, troca entre as regiões. Então, eles vão trazer os artistas gregos lá para as terras do que hoje seria Itália, para as terras romanas, deslocar, não é? Os romanos vão aprender com as técnicas gregas e eles vão avançar, vão desenvolver a arquitetura, né? Eles vão desenvolver a arquitetura grega, que a arquitetura grega é praticamente os templos, como nós vimos ali, com aquelas ordens, né? Com poucas variações. Vão criar novos edifícios e uma coisa, né? Os gregos já sabiam construir um arco com pedra, né? Juntando, colocando uma pedra sobre a outra, mas isso só tinha um sentido simbólico. A entrada no estádio era assim um arco, que é uma coisa difícil, marcava
uma coisa especial. Só que os romanos tiveram um grande lance, uma grande invenção, que foi o cimento, a argamassa. Então, eles puderam utilizar o arco, e com isso eles vão desenvolver muito a arquitetura, né? E o que a gente conhece da pintura grega é mais o que sobrou resistiu da arquitetura romana, principalmente por causa de dois acontecimentos que aconteceram. Aliás, um acontecimento natural, que foi a explosão do Vesúvio, de um vulcão que soterrou, assim, subitamente, duas cidades, Pompeia e Herculano. É uma coisa, a lava pegou as pessoas de surpresa, as pessoas morreram instantaneamente. Existem essas figuras, né? Assim, são múmias, ficaram múmias transformadas em fósseis. Então, alguns palácios, algumas residências romanas de Pompeia e de Herculano foram recuperadas inteiramente. E aí temos essas pinturas em que já tem o ilusionismo pictórico. Você tem aqui o ilusionismo, as figuras, elas não são mais apenas representações simbólicas, né, de figuras, mas é como cada figura é como se ela fosse vista, né, numa determinada posição, num determinado momento. Então, essa daqui está sentada, essa daqui está escorada, essa daqui, né? Aqui, essa daqui está deitada no colo da outra, que está consolando, essa daqui está tocando, mexendo, né? Aqui você tem toda uma história que o homem, né? O homem está em pé, segurando a mulher sentada, essa daqui, não é? É um ilusionismo. Aqui, né? Os dois sentados, você vê do lado, né? As figuras parecem que têm volume, né? Tem uma luminosidade. Então, não é apenas um símbolo, mas é um símbolo tão natural, né? Tão naturalista, que se aproxima do real. Então, isso é ilusionismo. Esse ilusionismo, né? Isso daqui vai provocar uma polêmica. Por quê? Porque o Platão vai argumentar que aí o pintor ele vai escolher o ponto de vista dele. E conforme ele escolhe o ponto de vista, né, ele dá uma maior ou menor importância às figuras. Então, o controle. Vamos entender bem aqui. Aqui, você vê, na pintura é diferente da estatuária. Na pintura é como no relevo. Só se pode mostrar um aspecto da figura, né? Da figura tridimensional. Essa figura ela pode ter, vamos dizer, volume, e a aparência de volume é dado pela cor. Como é que a cor é tratada, é mais clara e mais escura. Tanto é que aqui o fundo, a gente vê o fundo chapado, porque o fundo não está tratado assim, né? Mas então, por exemplo, o ilusionismo pictórico exige que essa mulher, a gente vê a mulher de costa, mas então, como ela está vista de costa, o rosto, a gente só vê uma pequena parte, não dá para ver as feições dela, né? Então, isso é o chamado escorço, né? A pintura, o ilusionismo exige o escorço. E aí o Platão vai achar isso extremamente perigoso. Perigoso porque o artista ele pode, vamos dizer, alterar a importância que se dá às coisas, né? Aqui são mais outros exemplos. Ele vai condenar o ilusionismo pictórico e o ilusionismo do teatro. Inclusive, tem a obra dele, A República, que seria a forma de governo ideal da cidade, em que ele expulsa da República os pintores e os poetas. Os poetas são os poetas do teatro, né?
Mas então aqui a gente tem outro exemplo de ilusionismo, né? Da pintura, que é uma natureza morta, são objetos, né? Que aqui também um outro exemplo de Pompeia ou de Herculano, isso tem importância, em que a gente vê também as limitações do ilusionismo do tempo dos gregos e dos romanos, né? Da arte greco-romana. Isso daqui não individualmente, não é? Aqui a entrada de uma casa, né? Aqui o portal, mas aí os prédios por trás, não é? Isso daí a coisa não está coerente, a coisa não pode ser mesmo assim, né? Mas está bem representado, né? As variações da forma, conforme o ponto de vista, né? Que tem uma profundidade, mas tem um problema de utilizar o espaço. Então, isso é importante, porque isso é o máximo do ilusionismo pictórico que se chegou na Antiguidade e da Idade Média. E essa polêmica criada pelo Platão é uma polêmica porque o Aristóteles vai dizer que nada. Isso o ilusionismo, tanto da pintura quanto do teatro, não é perigoso, pelo contrário, ele tem uma utilidade, porque o Platão era contra o ilusionismo defendendo a verdade, né? A verdade da história, a verdade das coisas que aconteceram, a verdade do que é o rei, da verdade do que é o sacerdote, da verdade do que é o Deus, da verdade, vamos dizer, da imagem. A imagem teria que ter um compromisso com a verdade, e a verdade é sempre o passado, é sempre relativo ao anterior, né? Então, o ilusionismo podia, o autor, né, por exemplo, pega uma história que se cantava, ele altera a história para tornar mais interessante, mais emocionante, não é? Então ele foge da verdade. E por isso vai dar interpretações diferentes. Isso o Platão condena por dar discórdia e criar briga dentro do coletivo. Ou seja, pontos de vista diferentes, né? Então, a ideia dele é a primeira utopia comunista teocrática, né? É uma teocracia que, afinal de contas, vamos dizer, porque Maomé vai seguir Platão. Os bizantinos vão também, por outras razões, vão dar seguir ao Platão. Já o Aristóteles, que foi mais jovem, que foi aprendiz, discípulo, estudante de Platão, né, vai dizer que não, que o ilusionismo ele serve à ficção, e a ficção é mais importante e é mais rica do que a história, do que a verdade, porque a ficção nos leva a pensar nos possíveis, nas possibilidades, né? Então, se conhece uma parte da estética do Aristóteles, não ficou muita coisa, só conhece a parte da estética ligada à poesia, à poética, ele defendendo os poetas, né? Então, a liberdade do poeta é essa liberdade que permite, né, alterando, mudando as coisas, né, que a ficção é falso, não é o verdadeiro, né? Mas permite a gente imaginar os possíveis, né? E o ilusionismo pictórico, né, ele praticamente desaparece com o Império Romano, né? Ele continuou na China, um pouco na Índia, né, no Buda, as imagens de Buda são ilusionistas, né? A estatuária chinesa, né, que já é uma outra coisa, uma outra história, né, uma outra civilização, e
com o final do Império Romano, que é quando começa a Idade Média, né? O Império é dividido, e o do Ocidente desaparece, o do Oriente vira o Império Bizantino, então o ilusionismo desaparece. E o ilusionismo vai ser muito importante quando ele já, no final da Idade Média, no Gótico, ele vai ressurgir e vai ser uma coisa fundamental para o Renascimento, para a Era Moderna. A Era Moderna vai uma das coisas que da Era Moderna, que vai surgir com o Renascimento, vai ser exatamente a importância do ilusionismo, que aí vai já estar associado ao livro impresso. Ok? Então vamos acabar aqui com a gravação. Se temos perguntas, eu estou aqui para